Fala galera, bom, meu nome é Gabriel Barros, eu tenho 17 anos, eu treino há mais ou menos 3 anos e alguns meses. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem pertinente aqui no meu canal, uma coisa que muita galera fica comentando nos meus vídeos e, enfim, eu fico um pouco aborrecido com os comentários porque é muita gente que não entende do que tá falando e vem falar um monte de merda nos meus vídeos. Porque não entende, por exemplo, um sistema de treino, não entende o que é um treino com cargas altas, não entende o que é um treino roubado, não entende nem para que serve essas coisas, tá ligado? Acha que uma pessoa tá roubando na rosca direta, ela vai ter hérnia de disco. Não são verdades absolutas, são apenas coisas baseadas no que eu vi e estudei. Bom, primeiro eu quero dar alguma lista de atletas que vocês podem pesquisar os treinos dele, como eles treinavam e todo esse tipo de coisa que engloba um treino pesado, porque enfim, vocês citam atletas como Kai Greene ou como Felipe Franco que treinam, entre aspas, com execução perfeita, até o próprio Ben Pakulski, mas se você for procurar um vídeo de treino de peito deles, o Kai Greene supina 100 de cada lado para 3 repetições no supino inclinado, o Felipe Franco supina 60 de cada lado para muitas repetições no supino inclinado. O próprio Ben Pakulski, se você pesquisar qualquer treino de costas dele, ele vai estar roubando do início ao fim. Eu espero que vocês abram a mente e que vocês simplesmente não me critiquem ou critiquem o vídeo simplesmente porque vocês não gostam de mim ou qualquer coisa do tipo. Todos os fisiculturistas que chegam longe, eles tiveram que puxar grandes cargas, eles tiveram que treinar pesado, eles tiveram que fazer treinos de força, eles tiveram que roubar pra cacete, tiveram que ter muita lesão, tiveram que se fuder todo pra conseguir ter algum resultado. Pra você chegar longe, cara, não é com treinos com 5 kg de cada lado na rosca direta que você vai conseguir evoluir. Eu vou citar aqui alguns atletas que possivelmente você pode pesquisar e você vai ver como eles treinavam. Atletas old school, não usava GH, não usava peptídeo, não usava porra nenhuma, não tinha nem informação de como fazer uma dieta inteligente, não tinha metodologia de treino, não tinha nada. Era apenas levantar ferro e comer pra caralho e usar o que tinha. Que na época, tipo, você usava uma testosterona e algum derivado dela. Se você for ver gente de hoje em dia, os caras usam peptídeo, usa GH, insulina, testosterona, andrógeno, anabólicos, e essa galera não fica denso, não fica grande, não fica forte, não fica nada, simplesmente porque o treino é uma bosta. Enfim, eu vou citar primeiramente o Arnold, que ele fazia rosca direta com 120 quilos, o Franco Columbo, que fazia supino com 200 quilos sozinho, Michalik, que fazia 100 séries pra superior, o Casey Viator, o cara era um trator, tá ligado? Lou Ferrigno, que treinava igual um bicho, o Reg Park, que treinava só com levantamentos simples, não tinha firula, não tinha exercício isolador, não tinha porra nenhuma, era só levantar carga, comer e levantar peso pra caralho. E o Bertil Fox, que o cara fazia rosca direta com um peso que eu não faço nem supino, tá ligado? 50 de cada lado. E alguns atletas brasileiros, como por exemplo o Jorlan Vieira, que é um dos melhores bodybuilders brasileiros, tá aí no esporte há mais de 15 anos, uma das minhas maiores motivações. O Japamorfo, Fernando Sardinha, que, mano, é só você pesquisar um vídeo de treino de braço dele que você vai ver as cargas que ele levanta, mesmo com a idade avançada. Caio Botura, que quando era natural fazia levantamento de terra com 220 quilos. O Eduardo Correia, que o cara faz desenvolvimento com 60 quilos de cada lado como se não fosse nada. Rodrigo Junqueira, que o cara faz remada curvada com 70 de cada lado como se não fosse nada. Fabrício Moreira faz rosca martelo com um halter de 50 quilos. O Thiago Lins, que supina simplesmente 100 quilos de cada lado. E atletas da nova era treinam pesado. Posso dar exemplos do Ronnie Coleman, que eu não preciso nem comentar, Brent Warren, Dorian Yates, Dallas McCarver, Dennis James. O cara é um dos melhores treinadores que existem na atualidade, ele treina Olímpias. O cara dava um exemplo no próprio treino dele. O bicho, ele treinava, ele fazia elevação lateral com halter de 40 quilos, cara. Jay Cutler, que treinava igual um animal. Greg Kovacs, que o cara fazia desenvolvimento com 260 quilos. E algumas menções honrosas que eu posso fazer é o Vic Richards, que levantava cargas exorbitantes. É só você pesquisar no YouTube. Lorenzo Becker, que o cara teve uma evolução fuderosa em alguns poucos anos, só fazendo treinos básicos. Morgan Ace, que o cara, antes de se tornar um bodybuilder, era um powerlifter, e ele já entrou no bodybuilding sendo gigante. Bom, o Phil Heath, cara, ele faz supino inclinado com 110 kg de cada lado na máquina, tá ligado? Também tem o The Mountain, que no caso é o Ralph Borb Johnson. Ele tem um volume muscular gigantesco e o cara é simplesmente um strongman. Ele faz powerlifting, ele
Cara, ele só faz levantamento básico. O cara conseguiu 210 quilos só fazendo um levantamento básico. Enfim, ele tem 2,10 metros de altura, né? Também tem o Brian Shaw, que é outro cara com um volume muscular gigantesco, que só faz levantamento terra, agacho, supino, desenvolvimento, rosca direta, esse tipo de exercício, entendeu? E tem o próprio Big Ramy, que o cara levanta cargas exorbitantemente altas, faz muita repetição. Eu vejo muitos comentários de pessoas desinformadas que nem sequer entendem o porquê de eu treinar assim. Em primeiro lugar, cara, tá o coração. Eu treino por amor. A maioria das pessoas treina simplesmente porque isso é um obstáculo para você ficar com um corpo bonito. As pessoas usam o treinamento só como se fosse uma ferramenta. Eu vejo o treino como a hora de fazer o que me dá prazer e o que deu sentido à minha vida, o que faz a minha vida feliz. Comparando o exemplo de antes com o meu exemplo, é a mesma coisa de uma pessoa que faz sexo porque gosta com uma pessoa que faz sexo por interesse. É normal que a pessoa que gosta de transar, ela vá fazer um sexo muito selvagem, vá dar tudo de si para fazer ser o melhor sexo da vida dela, enquanto a pessoa que tá lá por interesse, ela só vai fazer o que é necessário para sair de mente limpa. Agora, falando uma questão mais científica, a gente já sabe que o treino com cargas altas, um treino mais básico, é a melhor maneira de você criar uma base muscular sólida, mas muita gente não entende nem o que é isso. A base seria você ter fibras e volume de fibras bom o suficiente para você fazer um trabalho mais avançado no quesito fisiculturismo. Quanto maior a capacidade de tracionar cargas que um músculo tem, maior é o número de fibras e de miofibrilas que esse músculo tem. Isso quer dizer que ele tem mais massa muscular sólida, porque esse trabalho mais avançado se dá exatamente pela hipertrofia sarcoplasmática. Quando você não tem um volume de fibras e um volume de miofibrilas bom o suficiente, esse trabalho sarcoplasmático se torna inútil, porque você não vai ter fibra o suficiente para ter hipertrofia do sarcoplasma, entende? Não é à toa que os naturais, eles dão muito melhores com treinos visando força, visando alta intensidade e pouco volume de treino, exatamente por essa pouca capacidade de retenção de glicogênio, porque eles têm pouca hipertrofia sarcoplasmática. A hipertrofia miofibrilar se dá muito melhor nesse tipo de gente, exatamente por esse motivo. Por isso que eles trabalham hipertrofia miofibrilar, ou seja, treinos de força, que a hipertrofia sarcoplasmática na maioria dos casos se torna irrelevante. Com um volume maior de fibras e de miofibrilas, você se torna maior e mais forte, além de que o próprio treino de força ele é muito mais eficaz na questão da hiperplasia, que é a multiplicação celular do tecido muscular. Isso graças à estimulação do GH e GF1 que esse tipo de treino causa. Quando você é natural e já tem um grande volume de fibras e miofibrilas, quando você passa a ser um cara hormonizado, quando você começa a tomar os esteroides anabolizantes, o aproveitamento é muito maior devido à grande quantidade de fibras que você já tem. Ou seja, a capacidade de você reter glicogênio é muito maior. Então você vai ganhar muito mais volume muscular e densidade muscular devido à presença dessas fibras. Porque se você não tiver fibras, você não tem receptor androgênico. Se você não tiver receptor androgênico, o esteroide vai se tornar inútil. Você não vai estocar tanto glicogênio no seu músculo e muito menos produzir novas fibras. Então, você não ter base muscular, você não ter fibra o suficiente, nem músculo o suficiente, carne o suficiente para você conseguir ter um bom aproveitamento dos esteroides anabolizantes, nem pense em começar com isso, cara. E se você começar, pelo menos tente reverter um pouco da merda que você fez treinando hipertrofia miofibrilar, treinando as suas fibras para se multiplicarem e gerarem novas miofibrilas, porque assim talvez você consiga ter uma retenção de glicogênio boa e apresentar um volume ainda maior. Entendido tudo que eu já falei, já está bem claro a importância de você ter a capacidade de levantar grandes cargas para você ser um bom fisiculturista. Geralmente quando os caras já possuem uma base muscular muito sólida, ele inicia uma periodização entre hipertrofia sarcoplasmática. Você pode ver exemplos assim de atletas como o Kevin Levrone, por exemplo, que ele supinava 220 quilos para muitas repetições com facilidade. Isso, por exemplo, para ele era praticamente um trabalho de sarcoplasmático, porque o cara tinha muita força, ele tinha muita fibra, muita densidade muscular. Então ele alternava entre treinos de força e treino sarcoplasmático. Quando você é iniciante, você não tem uma base muscular sólida, é praticamente primordial você conseguir ter essa base muscular através de exercícios compostos e pesados. E você pode conseguir isso através da progressão de cargas. Ou seja, as séries roubadas, que é o que a galera mais fala merda, pode ser um meio muito útil para você conseguir evoluir as suas cargas de um jeito mais rápido. Não que seja evoluções exorbitantes,
mas você fazer algumas repetições roubadas no final da série não é uma coisa prejudicial a curto, a médio e talvez a longo prazo. Depende muito bem de como você rouba, de se você realmente sabe roubar. Se é algo consciente e consistente, você não vai ter problemas e talvez você consiga evoluir muito mais do que se você fizesse tudo do jeito perfeito só porque alguém falou que tinha que ser desse jeito. Enfim, o corpo nem sempre aguenta esse ritmo de treino pesado para sempre. Você sempre vai precisar dar algum descanso e o descanso é extremamente essencial para o seu corpo conseguir se recuperar para fazer esse tipo de treino de novo. Eu uso o treino metabólico como um meio para descansar as articulações, os tendões e o próprio sistema nervoso central. Ou seja, eu uso o treino metabólico por ele ter que usar cargas menores e um volume maior de séries. Eu uso ele não com o objetivo de aumentar o volume sarcoplasmático. Eu uso ele com o objetivo de descansar os tendões, ligamentos e os músculos em si para evitar lesões. Fora também que isso vai evitar o overtraining, porque você vai estar recuperando o seu sistema nervoso central. Também uso o treino metabólico para melhorar a capacidade de contração, a fisiologia do exercício em si, a técnica e como você engaja a musculatura durante o exercício. É muito importante você periodizar seu treino a longo prazo, para ele não te lesionar e continuar sempre te dando resultados. E também é muito importante você acrescentar treinos regenerativos para você diminuir a frequência que você faz deload. Os deloads é um tempo que você passa sem treinar para você descansar suas articulações, sua musculatura, os tendões, os ligamentos e o sistema nervoso central. Os treinos regenerativos, eles vão fazer você precisar fazer esses deloads com menos frequência. Eu, por exemplo, faço o treino regenerativo a cada 2 semanas, a cada 2 ou 3 semanas. O treino regenerativo é uma coisa extremamente pessoal e que, dependendo de cada pessoa, vai ter uma frequência que essa pessoa faz esse treino regenerativo. Isso serve muito bem a longo prazo, porque você não deixa de treinar, você não deixa de dar estímulo e você continua descansando o seu sistema nervoso central, os seus tendões, os seus ligamentos e ainda aperfeiçoando a qualidade do seu movimento e da sua contração. O treino com cargas baixas e execuções perfeitas realmente existe e funciona. Só que você se prender a esse tipo de treino para sempre, você pedir para ficar a mesma coisa para sempre e nunca evoluir, cara. Principalmente para quem usa essa filosofia de treino, essa metodologia como uma desculpa para levantar cargas baixas e treinar fofo. As pessoas que desejam ter um físico diferenciado, quer ter um desenvolvimento muscular e um volume muscular diferenciado, você precisa ter a capacidade de tracionar grandes cargas. Senão, tudo que vai acontecer é praticamente um grande jogo de água. E nem tão grande assim, porque é uma coisa muito pequena. A pessoa, quando está fazendo esse treino mais sarcoplasmático, ela bota aquele volume plasmático dentro do músculo. E isso é um grande jogo de água, cara, porque a partir do momento que você pegar uma gripe, você perde 4, 5, 6 quilos e você fica com aparência de murcho, cara. Passar 3 dias sem treinar por qualquer motivo, todo esse glicogênio acumulado vai ser jogado fora. E você vai ficar lá com sua cara de pastel porque você perdeu vários quilos simplesmente porque parou de treinar. Isso não é uma musculatura desenvolvida. Isso não é maturidade muscular. Isso não é nada. Isso é só água dentro do seu músculo que está causando uma leve inflamação e você vai perder tudo isso a partir do momento que você parar de treinar fofinho desse jeito. Eu, por exemplo, quando eu peguei uma gripe, passei 9 dias sem treinar, eu não perdi 1 quilo. E quando eu voltei a treinar, eu tava com a mesma força, eu tava com o mesmo volume muscular. E eu cheguei até a ficar bem melhor a partir do segundo treino que eu fiz, tá ligado? Eu simplesmente continuei comendo bem e voltei a treinar pesado. O crescimento do sarcoplasma, cara, tem um limite bem amplo. E é muito difícil uma fibra muscular, um grande volume de sarcoplasma, sem ter quantidade de miofibrilas grande. Ou seja, se você vê um cara treinando fofinho por aí, com mais de 40 de braço, pode ter certeza que ele tá se entupindo de hormônio. E ele só não cresce mais simplesmente porque ele treina fofo e já chegou no limite do sarcoplasma dele. E se você é um natural e treina desse jeito, cara, me desculpe, mas se você passar de 38 de braço, você tem uma genética muito privilegiada ou você tá treinando pesado e nem sabe. Por mais que as pessoas digam que dieta ou as drogas é muito mais importante do que o treino, eu nunca vou acatar com a sua opinião, cara. Eu já vi e vivi transformações muito grotescas usando somente o treino pesado. Meu pai, por exemplo, ele era vegetariano e comia praticamente nada de proteína durante o dia e ele conseguiu ter 40 de braço simplesmente só treinando pesado e indo sempre no limite, cara. Tanto meu pai quanto meu tio, por exemplo,
E os caras da academia deles tiveram físicos muito diferenciados e muito evoluídos, que se fosse hoje em dia, todo mundo ia duvidar se eles tomam bomba ou não, cara. Porque, enfim, nessa época era cultuado o treino pesado, era cultuado as grandes cargas. E geral dessa época não sofria desse modismo de treino leve, de, enfim, treino fofo. E não é à toa que quase todo mundo que entende um pouco desse esporte vê que os físicos old school são muito melhores do que os físicos de hoje em dia. A gente nunca mais vai ver competições que nem os anos 80 ou anos 90, a não ser que a gente traga de volta essa mentalidade do old school, de levantar cargas pesadas e fazer treinos até a falha, e fazer treinos com cargas exorbitantes e repetições roubadas, enfim. Tudo isso que realmente traz um volume, uma densidade insana pro shape. Mas enfim, parando pra analisar, cara, dos meus 3 anos de treino mais ou menos, só 1 ano foi tentando ganhar massa muscular, todo o resto foi secando ou tentando emagrecer. Eu diria que se eu não tivesse sido obeso, eu teria 1 ano e 3 meses de treino e estaria com... Eu teria 1 ano e 3 meses de treino e estaria com 84 quilos e 43 de braço. Isso tendo 1,69 de altura. Vocês podem falar, você tem uma genética foda, você toma bomba ou qualquer desculpa do tipo, cara. Mas, como vocês podem ver aí na tela, é bem evidente que não tem uma genética foda pra esse esporte. Eu não tinha nenhuma base pra ser bodybuilder, não tinha nenhuma base pra ter 43 de braço, eu não tenho. O pulso parecia o de um esquilo, tá ligado? Eu não tinha linha nenhuma, eu não tinha volume, não tinha nada pra ser um bodybuilder. Mas com treino pesado, tudo periodizado, eu consegui adquirir mais de 20 kg de massa muscular só nesses 1 ano e 3 meses de bulking. Isso ainda porque eu tinha problemas de testosterona, cara. E perdendo muita massa magra em cutting, tá ligado? Parece mágico, né? Tipo, como que treinar pesado até o limite, se superar, pode gerar resultados. Enfim, quando vocês entram nessa mentalidade de que realmente existe treino errado, exatamente é aí que vocês perdem a oportunidade de crescer de verdade. Fora que pessoas como eu podem perder a oportunidade de se apaixonar pelo esporte por causa das críticas que pessoas como essas fazem. Fala que tá treinando errado, que tem que treinar com 5 quilos, que tem que fazer 5 quilos virar 50 quilos. E que, enfim, fica falando merda de treino roubado e treino com cargas altas, treinos básicos. Mas, enfim, mesmo que não me desse mais resultado nenhum, eu continuaria indo pra academia, treinando pesado, levantando altas cargas, gritando na academia, jogando peso no chão, cara. Porque é isso que dá alegria pro meu dia, é isso que me dá vontade de viver, é isso que me deu um sentido à minha vida. E é esse meu ideal de vida, cara. Esse é o ideal pela qual eu vivo, é essa a motivação da minha vida. É treinar, é fazer tudo relacionado à musculação e à evolução. Enfim, eu quero só trazer a verdade pro canal. Esse é um esporte extremamente cheio de ego, é um esporte em que todo mundo quer ser melhor do que o outro, é um esporte desunido, é um esporte extremamente egoísta, mas a gente não pode deixar isso ser assim, cara, porque senão o esporte nunca vai pra frente. A gente tem que fazer toda essa essência voltar a ser o que sempre foi nos anos 80, nos anos 70, em todos esses anos onde o bodybuilding era uma coisa positiva, onde as pessoas se uniam em prol do esporte porque ele era extremamente desconhecido. A gente tem que parar de pensar só na parte comercial e pensar simplesmente no interno. A gente tem que pensar com o coração por esse esporte. Porque, cara, muita gente só entra nesse mundo por vaidade. Essa é a verdade. Mas muitas dessas pessoas podem simplesmente entender a alma da coisa, entender a essência, entender tudo o que envolve esse mundo e simplesmente passar a amar de verdade tudo isso que engloba o fisiculturismo. Se você realmente sente amor por esse esporte, ajudar ao esporte crescer e crescer de uma maneira positiva, sem assiduidade, sem ser de uma maneira tóxica em si, entendeu? Porque, enfim, é isso que move os bodybuilders de verdade. É o amor pelo esporte, não é você ficar shapeado pra ir pra balada. E é isso aí. Valeu!